Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. O Brasil está entre os 10 maiores mercados automotivos do mundo. Para você ter uma ideia, somente em março, 195 mil veículos foram produzidos por aqui. Mas a venda de carros novos não é suficiente para compensar o envelhecimento da frota nacional. A idade média dos carros que estão em circulação é de quase 11 anos, porque não dá para ficar comprando um carro zero toda hora. Então, imagina a quantidade de itens que o consumidor procura para manter o carro em dia. São produtos car care, como ceras, polidores, aditivos, silicones, até equipamentos de som, pintura, peças de lataria e mecânica. Hoje, a gente vai conhecer as engrenagens do varejo de peças e acessórios através da AutoZone, a maior rede americana do setor, com 7 mil lojas nos Estados Unidos, México, Porto Rico e Brasil. A AutoZone chegou ao país em 2012, começando por São Paulo. Atualmente são mais de 100 lojas e 1.300 funcionários distribuídos em vários estados. E como o nosso convidado Felipe Charradi vai contar pra gente, a empresa continua com o pé no acelerador, com previsão de abertura de até 50 lojas por ano. O Felipe é diretor de suporte de operações da AutoZone. E nesse bate-papo comigo e com Gustavo Carrer, ele conta como é tocar um negócio desse tamanho e com características tão específicas. Bom, Felipe, é muito legal a gente ter a oportunidade de falar sobre o varejo na perspectiva de um segmento tão interessante que é o automotivo. No seu ponto de vista, quais são os principais desafios enfrentados pelo varejo no Brasil atualmente e como o segmento automotivo se comporta nesse cenário? Legal, obrigado pela pergunta. Desafios no varejo automotivo. A gente tem 20 minutos de podcast, é isso? Acho que dá tempo. Olha, brincadeiras à parte, acho que os desafios são inúmeros aí, mas algo que a gente veio aprendendo bastante nos últimos anos, a gente até achava que já sabia bastante, mas vai tendo uma lição de humildade, é a parte tributária, por exemplo, né? A parte tributária no Brasil ela é muito pesada e complexa. Não é à toa que a gente é um dos 10 piores cenários tributários e logísticos do mundo por causa disso. E isso acaba trazendo para a gente uma complexidade operacional muito maior do que a gente esperava. Então você tem famosa substituição tributária como um exemplo. Quando você chega na hora de operacionalizar isso na ponta para a loja, de legal, onde eu vou abrir meu centro de distribuição, onde vale mais a pena eu ter o centro de distribuição. Quando você contrata uma consultoria para te ajudar com isso, é tudo lindo. Fala, legal, tem as soluções prontas aqui. Mas quando você coloca isso na prática, e aí você vai fazer o mundo real, onde está o seu centro de distribuição versus onde está o do fornecedor, de onde para onde ele vai mandar, de onde você vai mandar para receber e vender. Isso pode tomar uma proporção muito maior do que as pessoas imaginam, muito, muito maior. E ela faz toda a diferença no final se sua operação vai dar lucro ou não. É muito, muito, muito forte, muito mais do que as pessoas imaginam. Então, acho que essa parte tributária e logística gera uma complexidade muito maior e acaba tirando o teu foco do que é o varejo, né? Varejo é gente, é atendimento, é vender. E você acaba tendo que ter uma estrutura muito mais parruda e preparada para essa estrutura de suporte logístico do que você gostaria, na verdade. Que você gostaria de estar ali focado em ponto de venda, loja, atendimento, produto. E você acaba tendo que desgastar uma energia em frentes diferentes aí. Acho que esse é um dos maiores desafios, com certeza. A capacidade de multitarefa do varejista no Brasil, de não ter o atendimento apenas no cliente, que é o seu foco principal, mas para poder ter esse atendimento legal lá na ponta, você tem que ter um back-office e uma preparação estratégica muito forte. Pô, e é engraçado, né, você pensar nisso, porque você pega o mercado brasileiro, o brasileiro é apaixonado por carro, o mercado brasileiro, e acho que essa, na minha cabeça aqui pensando de primeiro, eu pensava, putz, essa ligação com o usuário final de que é apaixonado por carro e que conhece bastante, então essa interação em loja em si, esse atendimento em si, e no fundo a gente cai, uma coisa que a gente ouve bastante até quando outras vezes a gente fala, que é a questão administrativa do negócio, né? Tributário, né? Sendo que, como você disse, a preocupação devia ser, putz, como é que eu encanto cada vez mais o meu cliente, né? Exato, e aí a beleza de ter uma AutoZone é o seguinte, você tem o tamanho suficiente para conseguir tocar os dois ao mesmo tempo. Então, sem dúvida nenhuma, o que faz o diferencial lá na ponta é o atendimento, é a qualidade de atendimento, produto, diferenciação de produtos. Mas para fazer isso chegar lá na ponta, o trabalho é muito maior do que todo mundo imagina. Acho que essa parte que é o que ninguém conta.
pode parecer fácil comprar na internet e trocar numa loja, ou comprar numa loja e trocar em outra loja. E na verdade, assim, quando há essa operação que parece para o usuário simples, você tem um inferno tributário, né? Porque às vezes você está comprando um CNPJ, devolvendo em outro, você tem que dar a entrada da mercadoria que está sendo trocada, enfim, né? É muito trabalho de retaguarda para que na frente tenha um processo sem fricção, né? Sem dúvida, o varejo é uma escola muito bacana para quem está disposto e tem tempo e o investimento necessário para aprender. O cliente chega para devolver um produto para você, uma semana depois pode ser que esse produto já mudou, não só o valor de venda dele, mas o valor de custo também, ou depende do estado que ele comprou, como a gente está em vários estados no Brasil, ele comprou em um estado, foi devolver em outro, lojas que a gente tem ali em fronteira entre estados, gera um cenário bem complexo, não só tributário, mas sistêmico e logístico nosso também. Agora essa loja ficou com um produto a mais do que eu estava esperando, a outra loja ficou com um produto a menos, como que eu mando isso para o centro de distribuição, com qual fornecedor eu falo agora, é o mesmo fornecedor que tinha 100 distribuições em estados diferentes, é muito complexo, realmente pode tomar uma proporção que você pode ter certeza que quando você traz varejo para o Brasil, você vai acabar sendo forçado a se especializar em muito mais coisa do que você imaginava. Quando vocês vieram para o Brasil aqui, vocês vieram com muita plataforma, muito sistema dos Estados Unidos para ser implantado, né? Usando, enfim, RP, sistema de frente de caixa, enfim, várias soluções oriundas da matriz em si. E como que isso se seguiu ao longo do tempo, assim, essa adaptabilidade, essa realidade que você está falando, tributária do Brasil, essas diferenças logísticas em si, vocês tiveram que sofreram muito para adaptar, tiveram que trocar muita coisa? Eu gostaria de poder falar que a gente sofreu muito e não que a gente está sofrendo muito. Mas legal a pergunta, porque quando a AutoZone veio para o Brasil, um dos projetos, além de expansão internacional como investimento mesmo, era o de evolução tecnológica. Então a AutoZone estava no momento que precisava evoluir o sistema e falou, legal, vamos aproveitar esse momento internacional e já vamos testar alguns sistemas novos numa operação nova que eu não posso me dar o luxo de testar aqui, na época com 5 mil lojas, hoje com 7 mil lojas nos Estados Unidos. E aí veio o Brasil. Então a gente teve um desafio duplo aí, depende do ponto de vista, que foi um sistema novo numa empresa de mais de 40 anos de mercado, onde a gente não estava conectado no principal sistema deles, então não tinha toda o suporte e desenvolvimento do que vinha sendo feito para Estados Unidos, Porto Rico e México. Era um sistema em paralelo e para a AutoZone um sistema em um país novo, né? Então eu gosto sempre de dar o exemplo, quando chegou o sistema aqui no Brasil, primeira loja, legal, vamos pôr o CPF do cliente. O pessoal não sabia como funcionava a máscara do CPF, ou que tinha um dígito, um algoritmo validador de CPF por trás, que não era só a máscara, né? Então assim, foi um aprendizado do zero mesmo, foi um aprendizado não só para o Felipe, mas para a AutoZone, e vem sendo, a gente vem descobrindo, o varejo ele é muito flexível e muito mutável, né? Ele não para, e aí toda regra que surge, eu estava na AutoZone quando surgiu os documentos fiscais, os set devices, né? Aqueles aparelhinhos que a gente tinha que colocar nos pontos de venda para gerar as notas fiscais e validar com o governo e tudo mais. E fazer isso numa multinacional, explicando para os americanos o porquê que precisa, como funciona, é um cenário que a gente pode chamar como dinâmico. Não, explicar a parte tributária, então, imposto sobre imposto, eu falo, não, isso é impossível, isso não existe, pô. Eu sempre brinco que quando eu entrei na AutoZone, eu achava que meu inglês era bom. Aí eu tive que aprender sobre imposto em português e depois explicar para um monte de americanos sobre substituição tributária. Eu falei, não, agora meu inglês está melhor, agora está melhor. Agora eu já consigo, né? Agora me viro, Felipe, sua trajetória tem como base a área de TI e gestão de projetos antes da área de operações. Como que essa jornada anterior influenciou na sua compreensão das operações de varejo e sua abordagem para enfrentar os desafios do setor? Legal, No meu começo de carreira, meu primeiro emprego foi na área de TI, suporte técnico, helpdesk, né, para ser mais sincero. Então, aquela coisa de arrumar computador mesmo. Pô, não tá ligando aqui, não tá abrindo o documento do Word, o que você faz? Eu ia lá, reiniciava a máquina, como se faz até hoje. Se não arrumar, eu pensava no que eu ia fazer de verdade. E aí eu entrei na área de TI, sempre fui apaixonado, sempre fui entusiasta de tecnologia em todos os sentidos. Quando eu me peguei, começo de carreira, eu já estava trabalhando com TI. Eu fui administrador de redes de um hospital lá em Bauru, o Hospital Estadual Bauru, e realmente
me engajei bastante na área de TI. Vim para São Paulo no meu primeiro trabalho como analista de negócios de uma software house chamada Agência, que vende soluções de TI. E tive a oportunidade de atender alguns clientes grandes, como a Caltabiano, grupo de concessionárias aqui de São Paulo. E aí, muito rapidamente, eu me peguei fazendo uma transição da parte de TI, mão na massa, para a parte de projetos. Nem se falava tão abertamente ainda de gerenciamento de projeto, era o analista de negócios que fazia justamente esse intermédio entre o que meu cliente final precisa e o que eu vou passar para o desenvolvedor lá na ponta, né? Fazer essa conexão entre a necessidade final do cliente e o cara mais técnico. E eu me peguei com uma naturalidade mais forte indo para essa área, que é unir a parte de gestão de projetos com negócios. Me dei muito bem, me identifiquei muito, falei, legal, é isso aqui que eu quero para mim. E tive a chance de me desenvolver nisso. Fiquei bastante tempo nessa área, e aí surgiu o desafio da AutoZone. Quando surgiu o desafio da AutoZone, era exatamente isso que a gente precisava, era um grande projeto. Precisava, como a gente falou agora há pouco, como que eu trago o sistema, como que eu faço para trazer os produtos, como que eu trago todas as peculiaridades que eu já tenho na AutoZone, que são os diferenciais da AutoZone aqui para o Brasil, adaptando isso tudo em sistemas, tropicalizando várias coisas que a gente precisa tropicalizar por legislação, não só por que quer. E foi muito bacana, então ela me deu esse background meu de TI, me dá até hoje um suporte muito forte para ter uma visão mais macro do negócio e um approach mais processual e estratégico nas coisas. Legal, estou com um problema aqui, deixa eu dar um passo mais para fora e tentar ver isso de um ponto de vista mais amplo, o que está causando isso, e não tão focado ali no problema final. Então, sem dúvida, é uma mudança bem grande, né? Da área de TI para a área de administração. Eu me formei em TI em 2005 e depois eu fiz uma MBA em administração. Mas, enfim, a área de TI me deu esse background mais amplo, né? Essa visão mais estratégica e macro sobre uma solução de problema e que me ajudou bastante juntando com as necessidades do varejo, porque como a gente falou agora há pouco, todo o dinamismo que existe sempre no varejo, legal, agora eu tenho 50 lojas, como foi alguns anos atrás pra gente, e eu preciso passar essas 50 lojas para ter o set device lá, o pendrive que faz a autentificação com o Cefaz e tudo mais. Como que eu faço isso? Ou então alguma outra necessidade, uma mudança sistêmica que veio dos Estados Unidos, top-down para cá, e eu preciso implementar aqui no Brasil e eu não tenho a estrutura de suporte que eu tenho lá fora. Como que eu faço isso? Esse background de TI e projetos ajuda bastante nisso. O Felipe, você tá desde da loja número 1, a AutoZone. Cara, conta um pouco pra gente como é que é lidar com o crescimento da operação e os principais desafios. Óbvio, você já citou alguns aqui desafios, mas é um crescimento grande num período razoável, não tão grande assim, né? Quais são os principais pontos, desde achar local, estratégia da empresa, enfim? Eu tenho o prazer de estar na AutoZone desde antes da primeira loja, o famoso Era Tudo Mato, né? A gente brinca que eu, Maurício, presidente da empresa, a Luciana, diretora de RH, os 3 primeiros funcionários da AutoZone no Brasil. E, de novo, eu brinquei, temos só 20 minutos de podcast, porque os desafios foram e são inúmeros ainda. Mas o bacana o americano tem um ditado que eu gosto, que é you don't know what you don't know. Você não sabe o que você não sabe. Então, é legal, a gente quando veio para o Brasil já sabia algumas coisas sobre o público, cultura latina, que a gente aprendeu em Porto Rico e México, mas Brasil é Brasil, México é México, cada um tem suas peculiaridades e individualidades. Então, quando a gente veio para o Brasil, a gente precisava testar. Logo nos primeiros anos, o mindset era muito forte de diversificação de teste. O que vai dar certo? É uma loja do lado dos maiores concorrentes na avenida de autopeça de cada uma das cidades? É a loja em São Paulo, no maior centro? É a loja no interior? É a loja que vai estar num mall com outro atacadista que já tem um gerador de fluxo para mim? É a que vai estar no principal avenida da cidade? É a que vai estar lá no bairro pequeno, perto dos mecânicos? A gente não sabia, por isso que eu gosto desse ditado, você não sabe o que você não sabe. E o prazer de estar numa AutoZone, de poder testar isso, falar, então, como eu não sei, eu vou abrir algumas em cada um desses cenários. Vou abrir algumas dentro de um shopping, vou abrir algumas no meio da avenida sozinho, vou abrir algumas perto do concorrente e vamos medir, vamos deixar o tempo dizer pra gente. Vou ter todas elas com o mesmo sortimento de produtos e preços e a venda vai me falar qual delas dá mais certo ou não. Hoje, 11 anos depois, obviamente, a gente já tem mais de 100 lojas, a gente já tem uma noção de modelo de negócio muito mais forte de cada uma das performances da loja. Mas esse aprendizado de lá para cá vem sendo muito legal. Tem muita coisa que a gente tinha certeza que ia dar certo. Ou porque como brasileiro a gente falou, é apaixonado por carro, isso aqui não tem como dar errado. Deu.
Ou ao contrário também, isso aqui funciona lá nos Estados Unidos, quando vier para cá não vai dar. Deu, funcionou perfeito também. É muita coisa por tentativa e erro. E você poder ter uma AutoZone que te propõe esse cenário de tentativa e erro, de legal, vou abrir a loja lá, mas ela não foi tão lucrativa como a gente esperava. Mas tá bom, mas a gente vai manter ela lá e pronto. Isso é muito legal, né? Você ter essa liberdade de saber que vocês vão experimentar e que você sabe que você vai errar e que você pode acertar e tá tudo bem, faz parte do jogo, né? Até a página 2, né? Sim, sempre, óbvio, né? Não é esse mundo de Alice, a gente sabe, mas... Como eu brinco sempre, o Felipe do futuro, o Felipe do presente. O Felipe do futuro precisa de emprego. O Felipe do presente está aqui dando a entrevista, mas o Felipe do futuro também tem que tomar cuidado. Então, meu chefe, se tiver ouvido isso aí, Maurício, o que eu quis dizer foi que a gente sabia que a gente precisava diversificar os testes, mas obviamente, né, como toda empresa, a gente busca lucratividade, mas a gente sabia que não tinha como romantizar a situação e falar, todas as lojas que eu trouxer para o Brasil vão todas performar igualmente bem, mas eu também não posso que todas performem igualmente mal. Mas a gente sabia que precisava diversificar esses testes, porque justamente o que a AutoZone já tinha como experiência da ida dos Estados Unidos para o México, ou da expansão dos Estados Unidos para Porto Rico, já tinha mostrado isso, que alguns padrões se repetem, mas que você sempre vai ter as peculiaridades de cada um dos varejos locais. E a gente tem isso na cabeça quando a gente for para outros países, que a AutoZone ainda mantém um projeto de expansão internacional. Eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas tem a intenção sim de ir para outros países também. E é uma lição muito valiosa aprendida no Brasil, né? De que o que se aplica aqui, sem dúvida nenhuma, gera um conhecimento agregado para você, mas sem dúvida nenhuma não vai impedir que você descubra novas coisas em cada um dos países que você abrir. Felipe, conta pra gente como que é esse desafio de abrir até 50 lojas por ano e principalmente conseguir manter essa velocidade de crescimento. É um desafio bacana, é uma emoção todos os dias. A gente começou abrindo 4, 5 lojas por ano, abrimos mais de 25 lojas no último ano e a gente tem como objetivo manter essa aceleração no crescimento. Costumam me perguntar bastante qual que é o objetivo de vocês. É abrir loja, a gente não tem um limite. Quanto a gente conseguir abrir de loja, 60, 70, 100, vamos abrir. Desde que a gente consiga, como você perguntou, manter os desafios dentro dos checkzinhos ali. Então, desafios que a gente tem, alguns a gente imaginava e outros foram sendo aprendidos durante esse processo de expansão, né? Eu recentemente mudei de cargo, agora há 4 meses na AutoZone, eu passei de diretor de operações para diretor de suporte de operações, que é uma estrutura que você tem lá fora nos Estados Unidos e no México, que para um varejo que não está numa expansão agressiva, não tem tanto sentido. Quando você traz esse cenário de abrir 20, 30, 50 lojas por ano, você começa a entender rapidamente por que você precisa separar um pouquinho mais as casinhas com pessoas diferentes, porque abrir uma loja tem ela começa lá no desafio de achar o ponto, legal. Então, primeiro eu decidi qual cidade eu vou, qual trade area eu vou, achei o ponto, eu quero abrir a loja ali, dou entrada na prefeitura, faço pedido de construção, alvará, licenciamento, um monte de coisa. Comecei a construir a loja, aí eu tenho toda a minha equipe que vai vir montar, fora a construção da loja em si. Depois que a loja estiver pronta, vai vir montar a prateleira, colocar produto, trazer as coisas do CD, fazer o setup da loja, que a gente chama, deixando no padrão da AutoZone. São 3 meses de trabalho. E aí, quando você começa a falar de ter 20, 30, 50 lojas por ano sendo abertas, fora 100 e poucas lojas que você já tem rodando, é um cenário com tanta coisa que não tem como você não diversificar isso em caixinhas menores para dar esse suporte. E, sem dúvida nenhuma, o maior desafio, que a gente até imaginava que seria, mas não na profundidade que vem sendo, são as pessoas. Então, a gente tem um negócio que a gente chama de plano de sucessão. Então, eu vou abrir uma loja nova, por exemplo, tem uma loja em Campinas. Vou abrir a 2ª, 3ª, 4ª loja em Campinas. Obviamente, meu objetivo é usar a primeira loja que eu tenho para desenvolver uma equipe para que meu 2º gerente de Campinas venha da primeira loja de Campinas, o 3º venha da primeira e da 2ª e assim sucessivamente. Falar disso é muito bom, soa maravilhosamente bem, mas quando você vai aplicar isso na vida real, tem vários desafios. Você tem o desafio de qual é a tua estrutura de treinamento para isso? Qual que é o teu banco de reservas que você tem de pessoas a mais ali na loja que estão sendo treinadas e não só trabalhando para atender cliente? Porque atendimento é uma parte do treinamento, sem dúvida, mas você precisa investir um tempo naquela pessoa que vai ser o gerente de outra loja para aprender a ser gerente mesmo, para dar para ela esse empoderamento e treinamento de capacitação de gestão de pessoas. E quando você tenta colocar isso numa folha de pagamento no Brasil, que é super onerada, com um monte de encargo e custo, não é tão fácil. Então, você achar essa equação perfeita de
eu consigo ter um banco de reservas de pessoas que estão no meu programa de treinamento em paralelo, enquanto eu sustento essa folha de pagamento investindo em pessoas, é bem desafiador. Então, sem dúvida nenhuma, os desafios são muitos, mas uma empresa como a AutoZone, que tem uma cultura muito peculiar, muito forte de atendimento ao cliente, você conseguir expandir essas 20, 30, 40, 50, mais lojas por ano, mantendo todos os padrões e culturas, é difícil. Como eu sempre falo nos meus discursos internos aqui, abrir 50 lojas por ano é um desafio, mas é factível. São só 50 lojas que eu tenho que construir, 50 prédios. Mas o que transforma a loja da AutoZone numa AutoZone de verdade não é o nosso totem, a parede vermelha, o uniforme dos funcionários, são os AutoZoners. E isso só vem com o tempo, com cultura, com desenvolvimento. Então a gente hoje tem a capacidade de construir um prédio, uma loja física da AutoZone muito mais fácil do que eu tenho de desenvolver um gerente de uma AutoZone de verdade. Então esse é o desafio de verdade, não construir a AutoZone, mas fazer uma loja de autopeças virar uma AutoZone. Ô Felipe, se a gente falar da área de operações em si, você consegue listar assim, quais são os 3 principais pontos de atenção para quem atua no setor de operações? Cara, eu acho que 3 pontos, sem dúvida nenhuma. Primeiro e mais forte de todos, desenvolvimento de pessoas. Acho que esse é e sempre vai ser o principal ponto do varejo, não importa o que você estiver falando. É autopeças, é eletrodoméstico, serviço, tecnologia. No final, é sempre um ser humano lidando com outro. Então, são sempre pessoas lidando com pessoas. Essa, na minha opinião, é e sempre vai ser a maior diferença de qualquer varejo e o maior desafio de qualquer varejo, sempre. Ter boas pessoas cuidando de pessoas. No final, a gente não está no negócio de vender peça, a gente está no negócio de cuidar de gente. Se fosse eletrodoméstico, a mesma coisa, a gente está no negócio de vender eletrodoméstico, a gente está no negócio de cuidar de gente. Então, sem dúvida nenhuma, quando você fala de cuidar de gente, só aí você já ramifica para muitas outras possibilidades e desafios. Segundo lugar, eu acho que a parte logística é um desafio bem grande também, principalmente para um varejo em expansão. Se você tem o objetivo de ser um varejista que vai expandir, sem dúvida nenhuma, você vai ter desafios logísticos muito grandes, boa parte deles causados pela parte tributária, mas não só isso, a própria logística em si já é um grande desafio. E acho que o terceiro, não tem como ficar de fora e cada vez mais forte, é a tecnologia. O cenário do varejo vem num dinamismo muito grande em vários aspectos, e a tecnologia vem invadindo de maneira muito forte. E vai continuar cada vez mais. E não adianta nadar contra essa maré. Você tem que entender, adaptar ela e trazer isso para o seu dia a dia. E nem todo varejo vai ter essa flexibilidade e velocidade de reação que é necessária. E você ficou de fora. Quando você menos perceber, o varejo é muito rápido. Se você demorar para reagir, você já ficou de fora. Teu concorrente reagiu, já lançou na frente e você já não é mais a primeira escolha do cliente. Você já é a segunda, a terceira ou nem é lembrado pelo cliente. Então, acho que isso é pessoas, logística e tecnologia. Legal. E falando um pouco mais sobre tecnologia, na sua visão, como é que a tecnologia está impactando as operações no varejo e também como você vê a relação das pessoas com a inovação, já que não adianta inovar sem capacitar as pessoas, né? Acho que a palavra que você falou aí no final é o que vem para mim em primeiro momento quando a gente fala de tecnologia, é capacitação. Você tem inteligência artificial e várias outras coisas que o tempo todo o pessoal fala, vai roubar o emprego das pessoas. Eu não acho. Eu acho que vai mudar o cenário, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a tecnologia, quem souber utilizar ela a seu favor para o desenvolvimento e capacitação, ela vai ajudar bastante. Então, acho que é esse o segredo. A gente está aqui conversando sobre varejo. Vocês podem entrar num chat GPT da vida e perguntar quais são as principais perguntas que eu tenho que fazer sobre varejo para o Felipe. Ele vai te cuspir lá. Eu posso entrar e pôr quais são as respostas que eu tenho que dar sobre varejo. Ele vai me cuspir o texto lá. Mas ele não vai conseguir estar aqui sentado no nosso lugar falando sobre isso, contando essas experiências, quais foram as dificuldades, como a gente fez para superar cada uma dessas peculiaridades, porque eu acredito fortemente no que eu falei agora há pouco, é gente cuidando de gente. Então, a tecnologia, seja inteligência artificial, seja e-commerce, seja o que for, eu acho que ela é um meio, não um fim. O fim vão ser sempre as pessoas, é sempre uma necessidade de uma pessoa que precisa de uma peça para arrumar o seu carro, ou precisa de um eletrodoméstico novo para casa, ou precisa contratar um serviço por X motivo, e a tecnologia vai fazer a ponte
entre o business e o customer. Ele vai conectar essas pessoas. Se é através de uma plataforma, de uma inteligência artificial, isso vai evoluir com o tempo. Mas ela não vai substituir 100% essa necessidade. Sempre vai ter um ser humano precisando de alguma coisa e na outra ponta um outro ser humano provendo essa coisa. Esse é o meio, na minha opinião, a inteligência artificial, a tecnologia, seja o que for, ela é o meio. E ela sempre vai precisar dessas pessoas nas pontas, com a demanda e a oferta, seja lá o que for. Felipe, para a gente finalizar aqui, a gente sempre tem uma pergunta tradicional do podcast. O que o varejo ensinou ao Felipe Charrad? Bacana. Eu acho que não tem como eu fugir do que eu vim falando durante o papo todo aqui, que é pessoas. Você pode ter qualquer desafio no varejo. É logística, é atendimento, é trazer produto inovador, lançar novidade no mercado. Quem vai fazer isso tudo com você são pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, o que o varejo ensinou e vem ensinando é que o investimento tem que ser 100% em pessoas. O nosso fundador tem uma frase icônica na AutoZone, o Pete Hyde, que ele fala: uma pessoa não cria uma empresa, uma pessoa cria uma organização. E essa organização cria uma empresa. E acho que é justamente isso. Você tem que trazer um grupo de pessoas junto para você, independente de que área que for, que acreditem no que você tem como objetivo final. E as soluções vão ser achadas. Desde que você tenha um grupo de pessoas que estejam alinhados em atingir o mesmo objetivo que você, não tem como a gente prever quais são os desafios que vão aparecer, os imprevistos. Mas se você tiver um grupo de pessoas preparado e principalmente disposto, você vai achar uma solução. Sempre se acha uma solução. Ela pode não ser a solução ideal, a solução que você queria, a solução que você imaginava, mas você vai achar. Então, sem dúvida nenhuma, o maior aprendizado meu é de que as pessoas são que fazem qualquer coisa acontecer. E, como a gente falou agora há pouco, não acho que nenhuma inteligência artificial ou qualquer tecnologia vai um dia superar ou invalidar isso. Pô, super legal, Felipe, demais. Super obrigado aí por ter participado aqui do PDV. Valeu. Valeu, gente. Eu que agradeço o convite. Fico honrado com a participação aqui. Espero poder ter contribuído. Estou disposto para mais participações sempre. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!